O debate sobre gênero, religião e política começou a se intensificar nos últimos anos. A participação de mulheres religiosas na política tem produzido estudos sobre sua representação e sobre a sua visibilidade. Como é o fazer político das mulheres? Quem vai falar sobre o assunto é a nossa convidada, a cientista da religião e professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP, Sandra Duarte. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada. É um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br. Pelo canal no YouTube Religare Conhecimento e Religião, você acessa os vídeos das nossas entrevistas. Se inscreva no canal para receber as nossas atualizações e compartilhe o Religare com seus amigos. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Sandra, o que tem acontecido no cenário político, no que diz respeito à participação das mulheres religiosas? Como tem sido a participação das mulheres religiosas na política? Talvez, antes mesmo de falarmos sobre a participação das mulheres que se declaram religiosas na política e como essa identidade religiosa está relacionada à sua visibilização na política, talvez a gente precisasse entender um pouquinho melhor a participação mais geral das mulheres na política. Sim. Nós estamos falando de um tema que nos últimos anos tem efetivamente se intensificado, mas a luta das mulheres pela participação na esfera política, considerada uma esfera eminentemente masculina, não é? E onde as mulheres são vistas como sujeitos estranhos, ela é muito antiga. Então, no Brasil, a gente falando na política formal, na política partidária, não é? As mulheres sempre tiveram uma atuação política muito forte. Mas no Brasil, a participação formal das mulheres na política, ela pode ser vista aí, a gente normalmente data o direito ao voto, o direito das mulheres ao voto, né, em 1932, mas a gente tem histórico de participação feminina na política anterior a esse. Inclusive em Minas Gerais, em Minas Novas, já em 1906, há registro de mulheres que conseguiram aí acesso, a serem registradas como eleitoras, não é? Apesar de todas as dificuldades de efetivamente exercer esse direito, mas pelo menos o registro a gente tem. Nós temos também, em 1927, em Lages, no Rio Grande do Norte, a eleição da primeira mulher prefeita. Veja, em 27, antes do direito feminino ao voto em 32. Não é? Então, isso eu acho bastante interessante. Foi a Alzira Soriano, não é? Que foi eleita como prefeita de Lages. Então, nós temos esse histórico. A eleição da primeira deputada federal no Brasil acontece em 33, que é logo após, então, a aquisição do direito ao voto. Em 33, a primeira mulher eleita no Brasil, que foi a Carlota Queiroz. E vocês podem encontrar na mídia isso, né? Existe uma fotografia da Carlota que ela explicita exatamente esse lugar estranho das mulheres na política. A Carlota sozinha, né? Sozinha como mulher, né? A única mulher no meio de um contingente enorme de homens deputados federais, a primeira deputada federal do Brasil. Isso aí é interessante, né? Um retrato da posição da mulher na história da política brasileira. Exato. Você olha aquela foto e você fala, isso representa a forma como no Brasil, e não apenas no Brasil, mas estamos falando do Brasil, como no Brasil se concebe o espaço público e particularmente o espaço político como um espaço de homens, não é? E a mulher ali como um sujeito estranho. É interessante a foto, evidente, é em preto e branco, e a imagem dela, ela está vestida com uma roupa, na foto é branca, né, clara, não é? E os homens todos com ternos escuros. Então, é fantástico olhar para aquela foto e perceber como as mulheres são representadas naquela foto, como se representa a participação feminina na política. Hoje em dia, você considera ainda a participação das mulheres na política como uma participação tímida?
com certeza. Se nós pensarmos que na atual legislatura nós temos 513 deputados eleitos entre homens e mulheres, e desses 500 deputados federais, né, eleitos, nós temos apenas 51 mulheres, nós estamos falando em 9,9% de participação feminina, sendo que o eleitorado feminino brasileiro é maior do que o masculino. Né? Nós somos 52,3% de eleitoras no Brasil. No seu entendimento, a que se atribui essa timidez? Ou não se trata de uma timidez? Exatamente. É uma provocação, né? Exatamente. A gente fala de uma participação tímida, pensando numa participação tímida no que se refere à questão numérica, não é? Somos poucas mulheres na política, apesar de uma história longa de militância política, de presença forte na luta por direitos, não apenas direitos das mulheres, não é? E eu acho que essa suposta timidez da nossa presença na política, na verdade, precisa ser vista no que se refere à representação formal na política, não é? Essa representação formal é complexa. Agora, os motivos são muitos, não é? Recentemente, em 2014, foi publicada uma pesquisa realizada pelo Data Senado em parceria com a Procuradoria da Mulher sobre mulheres na política. E a pesquisa concluiu que, bom, as pessoas entrevistadas disseram que não teriam nenhum problema em votar em mulheres, não é? Que muitas votaram em mulheres em alguns momentos da história, etc. Só que, então a pesquisa concluiu que o problema não está aí, o problema estaria na falta de apoio dos partidos políticos para candidaturas femininas. Só que é uma conclusão que eu considero um pouco superficial. É claro que há falta de apoio dos partidos políticos para candidaturas femininas. Por isso, a política de cotas é tão importante também para forçar os partidos a terem uma cota para a participação das mulheres, para a presença das mulheres, para que a gente amplie essa participação. Por outro lado, isso não é suficiente para dizer que a gente tem apenas 10% de deputadas federais no país. A gente precisa entender que essa questão é mais densa, que há um substrato de gênero que perpassa a nossa sociedade e que em que o espaço público não é concebido como um espaço para mulheres. E isso tem a ver com o âmbito político, mas não apenas isso, né? Sim. Nós terminamos sendo socializadas para o privado e os homens são socializados para o público. E a outra questão fundamental é essa ideia de que há uma separação entre público e privado, quando esses espaços, na verdade, quando isso está mais interconectado e relacionado do que a gente imagina. A própria teoria política, ela se pautou nessa separação estanque entre público e privado. Inclusive, a teoria política, além de reforçar e afirmar essa separação entre público e privado, se a gente verificar de maneira mais geral, ela também constrói uma hierarquia entre público e privado, sendo o público superior ao privado. Sim. Você falou desse substrato de gênero, né, nas questões políticas, independente de quem seja a favor ou contra o atual governo. Os ataques à imagem da presidenta da República, Dilma Rousseff, também aquele episódio, né, que aconteceu com Jandira Fegali. Isso expressa essa cultura que nós estamos aqui problematizando, essa cultura machista? Obrigada pela pergunta, eu acho que é isso mesmo. Nós temos visto manifestações que explicitam uma maneira diferente, uma reação diferente de uma parcela da população em relação à presidenta, que não se verificaria em relação a outras lideranças políticas do sexo masculino. Por que isso? Não se trata aqui de dizer, bom, as manifestações são ilegítimas, mas é a forma como os sujeitos
sociais estão se manifestando, estão expressando o seu descontentamento com a presidenta. Xingamentos que estão relacionados à sexualidade, não é? Que não se verifica algumas charges extremamente agressivas no que se refere à questão da sexualidade e outros adesivos que foram inclusive impedidos de circular, não é? Por conta desse tipo de agressividade, mostram uma incompatibilidade, a presença nessas manifestações de uma percepção de que há uma incompatibilidade entre ser mulher e ser política, não é? Ser uma presidenta ou qualquer outro cargo político, não é? Porque a própria Jandira Fegali, não sei se os nossos telespectadores estão acompanhando isso, mas ela foi agredida verbalmente, houve uma agressão física da parte do deputado Paulo Freire e, posteriormente, uma agressão verbal da parte do Fraga, em que ele disse, olha, para mim, mulher na política, mulher que quer ficar na política e bate como homem, tem que apanhar como homem. Então, é uma expressão para dizer, ó, este não é um lugar legítimo para mulheres. Então, a política não é vista da parte de muitos, não de toda a população, mas de uma parcela considerável da população e de uma parcela considerável do próprio Congresso Nacional como um lugar ilegítimo para as mulheres. Nós estamos conversando sobre gênero, política, religião. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos com a professora Sandra Duarte. Até já. Estamos de volta com o Religare. Hoje eu recebo a professora da UMESP, a Universidade Metodista de São Paulo, Sandra Duarte. Ela atua lá no programa de pós-graduação em Ciências da Religião. Nós estamos numa série de programas que foram gravados durante o 28º Congresso Internacional da SOTER, que aconteceu em julho de 2015 na PUC Minas. Sandra, você estuda particularmente e mais recentemente a questão das mulheres que se declaram religiosas e atuam na política, né? Fale um pouquinho para nós sobre esse seu estudo. Pois nós temos visto nos estudos feministas em geral, nos estudos de gênero, uma importante ênfase na participação das mulheres na política, mas praticamente nada ou quase nada especificamente sobre a participação, sobre essa relação entre identidade religiosa e participação política e muito particularmente sobre as mulheres evangélicas. E se nós verificarmos hoje, das 51 parlamentares que estão na atual legislatura, 10 se declaram evangélicas. Isso significa que 20% da bancada feminina é composta por mulheres que se declaram evangélicas. E isso não é uma informação de menor importância. Sim, não é inexpressivo, não né? é inexpressivo, né? Sim. Se a gente considerar que, bom, quanto dessa identidade religiosa também interfere ou influencia de alguma forma na atuação dessas parlamentares e também até na própria ascensão dessas parlamentares ao lugar político que elas ocupam atualmente. Que relação existe entre a prática religiosa, né, e a vinculação política dessas mulheres? Pois algumas dessas parlamentares, eu gosto de dizer que a gente pode trabalhar com dois grupos aqui. Dessas 10 parlamentares, 2 foram reeleitas, mas as outras 8 são novas. Elas acabaram de ingressar no Congresso, né, como deputadas federais. Então, isso tem a gente já se pergunta o que é que as levou até ali. E só que dessas 10 parlamentares, nós temos um bloco que eu chamo daquelas que se elegeram por conta do seu capital familiar. Elas carregam consigo o seu capital familiar, são filhas ou esposas de políticos já conhecidos. Claro que a eleição não se deu apenas por este aspecto, todas as questões particulares, as qualidades individuais dessas candidatas, mas o nome político ele é importante também, o nome dos seus
companheiros enfim, Maridos, você falou que maridos, pais, né? né? Também. Maridos e pais, termina sendo importante. Mas, por outro lado, a gente tem um outro bloco de mulheres que tiveram um apoio explícito de suas comunidades religiosas para ascenderem ao lugar que ocupam agora como deputadas federais. Então, há uma importante influência de algumas dessas instituições religiosas sobre as candidaturas dessas mulheres no que se refere à sua eleição e também no que se refere à gestão pública, né? Esse é um aspecto. Por outro lado, a gente poderia falar um pouco mais da presença, da participação da religião no processo de ascensão das mulheres à política. Muitas dessas igrejas, elas são bastante impermeáveis à participação feminina dentro das suas próprias comunidades religiosas, mas terminaram sendo propulsoras da participação feminina na política. E isso é um dado importante. Há mulheres que vêm da situação de lugares mais periféricos, vêm da periferia e que ascenderam politicamente com o apoio da comunidade que a circundava e também com o apoio da instituição religiosa, né? Então, nós temos, da parte das instituições religiosas, uma agência, de certa forma, uma agência que possibilita também a ascensão dessas mulheres à política. Não somente, mas também E tem que ser considerado. essas mulheres levam uma pauta dos direitos das mulheres para os seus mandatos? Essa questão foi a grande pergunta que eu me fiz. E aí eu procurei tentar descobrir o que essas mulheres têm proposto. Nós estamos falando de um mandato, de uma legislatura que começou agora, não é? Então, nós estamos falando de um período ainda breve de tempo para dizer, olha, dá para concluir muito disso. Mas o que até agora eu levantei, o que está disponível como projetos de lei, indicações, requerimentos, nós temos das 10 deputadas, 3 que não apresentaram absolutamente nenhum projeto, nenhum requerimento, nenhuma indicação voltada para os direitos das mulheres. Temos mais 4 que apresentaram cada uma um projeto ou requerimento ou indicação, não é? E nós tivemos 3 que de fato se destacaram no que se refere à questão dos direitos das mulheres, que em um pequeno período de tempo já apresentaram importantes projetos, particularmente projetos relacionados ao enfrentamento da violência contra as mulheres. Eu diria que esse é o elemento que mais se destaca dos projetos apresentados até agora, enfrentamento da violência contra as mulheres. Agora, o mais interessante dessas mulheres, Flávio, é que as 3 mulheres que apresentaram efetivamente projetos relacionados aos direitos das mulheres, ao enfrentamento da violência, são 3 mulheres negras, não é? São Que é um 3 outro elemento deputadas desse debate, negras. né? É claro, a questão étnico-racial também não é muito considerada. Das 51 deputadas federais eleitas para essa legislatura, 3 são negras. 3 são evangélicas. As 3 são evangélicas, não é? Então, 100% do contingente feminino negro que está na Câmara Federal é de mulheres evangélicas. Esse é um outro dado. Daí, novamente, a importância de se pensar em que medida também a religião tem contribuído efetivamente para levar à esfera pública, para ajudar nesse processo de ascensão à esfera pública, mulheres negras que, provavelmente, em outras condições, teriam mais dificuldade de ascender à esfera política. Então, essa é uma questão que ainda está para ser analisada com mais cuidado também. Sim. Agora, me chama a atenção, eu gostaria de voltar a esse ponto que você mesmo trouxe aqui, que essas mulheres evangélicas não fazem, as comunidades religiosas a que elas pertencem, não se caracterizam por oferecer um espaço de destaque, de liderança, eu acho que você disse, se eu não me falha a memória, de liderança para as mulheres. Esse elemento, né, do direito à mulher de participar da liderança religiosa nas suas comunidades versus
né, a representação política, como você tem visto? A gente poderia pensar em várias coisas. Primeiro, há uma certa autonomia das candidaturas dessas mulheres em relação às suas instituições religiosas. Uma liderança Mas própria uma seria? liderança própria, por vários motivos, mas também a digamos, um certo pragmatismo das instituições religiosas e dos partidos políticos que precisam preencher uma cota de 30%, não preenchendo também perdem essa representatividade na Câmara, né? Então isso também meio que força as fronteiras da religião para aquilo que é permitido e para aquilo que é interditado para as mulheres, assim como força as fronteiras da política para aquilo que é possível para homens e mulheres. Então acho que aí a gente tem um certo tensionamento que a política de cotas provoca e que, a despeito de toda a polêmica da política de cotas, é o que tem possibilitado, forçado as fronteiras quase impermeáveis do mundo político para as mulheres. Então acho que a gente tem que considerar isso, mas também a importante ascensão das mulheres em outras áreas, não é? Então as mulheres hoje são no Brasil, elas têm um nível educacional mais alto do que os homens, né? Nós somos maioria em todos os níveis de ensino a partir do ensino médio, inclusive somos a maioria de bolsistas de mestrado e doutorado. A ascensão das mulheres no mundo do mercado de trabalho, apesar de tudo o que a gente sabe que envolve isso, diferenças salariais ainda gritantes e tudo mais, mas enfim, a presença pública das mulheres nas mais diversas áreas também tem forçado o redimensionamento das fronteiras das fronteiras inventadas, não é, do privado e do público para a gente. Sim. Pode até parecer estranho ao final do programa, faltando um minuto para a gente concluir, pedir para você falar da importância dos estudos de gênero, né, nessa relação entre política e religião, para a gente concluir a nossa conversa aqui. Mas nós temos, acho que, meio minuto. Ok. Só para dizer, então, que toda a discussão que está sendo feita sobre diretrizes de gênero, Plano Nacional de Educação e tudo mais, em que as pessoas colocaram gênero como um tema a ser combatido, eu acho que o desafio que se coloca hoje, na verdade, é que gênero nos aponta para um caminho importante. Gênero nos ajuda a perceber que há desigualdades que precisam ser enfrentadas e o lugar das mulheres hoje e dos homens hoje na sociedade precisa ser repensado a partir desse referencial. Então, ao final de um programa como este, que é tão importante, eu deixo a mensagem que a gente retome essa discussão de gênero, repense um pouco isso e também comece a debater isso de forma mais madura, porque quando a gente debate sobre gênero, a gente não está debatendo sobre uma ideologia de gênero, mas nós estamos falando de desigualdades concretas, não é, que estão colocadas aí e que nos desafiam a enfrentá-las. É isso. Muito obrigado, professora Sandra. Até uma próxima ocasião. Eu que agradeço. Que chegue Obrigada, logo. Flávio. Obrigada. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre as nossas atividades, acesse a página www.pucminas.br/ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religário, Conhecimento e Religião.